Faça a máscara de novo, fiel. Como vocês estão? Muito boa noite. Estão felizes, né? Mais uma vitória do Corinthians. Mais um jogo em que o nosso timão, nas mãos do Fernando Diniz, não sofre gols, né? Já são 6 ou 7 gols que o Corinthians marcou nos jogos desde a chegada do Diniz, e desde a chegada dele nós não sofremos nenhum gol e seguimos 100% invictos na Libertadores. 3 vitórias em 3 jogos. O time está pegando fogo, fiel. Fernando Diniz tem um plano e, se Deus quiser, tudo vai dar certo no final do ano. Mas agora, fiel, vamos analisar como foi o jogo de Corinthians 2 e Peñarol 0, com golaço do Gustavo Henrique, uma assistência absurda do Garro na falta, e também o golaço do Lingard, né? Numa linda assistência do Alberto, que serviu o Lingard sem goleiro e falou: Tó, faz aí o gol e me abraça. Simplesmente isso, fiel. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, fiel, tá certo? E por favor, não se esqueça de hypar esse vídeo para que ele seja entregue para mais corintianos aqui no YouTube, fiel. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e agora parte fazer a análise, fiel. Hoje o Timão foi a campo no 4-4-2, mas que às vezes jogava no 4-1-4-1. Calma que eu vou explicar. Hoje o Corinthians foi a campo com Hugo Souza, que finalmente voltou para poder jogar, Mateuzinho, Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Meio de campo, Ranieri, o Bidon pela direita, André pela esquerda, Garro centralizado como atacante, e a dupla de ataque, Yuri Alberto e Lingard. Só que teve vezes em que o Lingard atuou mais no jogo, como se fosse uma espécie de meia esquerda, um ponta esquerda mais recuado, um meia esquerda. Então o Corinthians parecia que estava jogando algumas vezes, né, no 4-1-4-1, então eu ficava revezando. De vez em quando o Lingard ficava um pouquinho mais centralizado, mas na maior parte do jogo ele ficou caindo mais pela beirada do campo, ficando mais na meia esquerda. Então vamos dizer realmente que o Corinthians jogou mais no 4-1-4-1, com o Ranieri de primeiro volante, o Lingard de meia esquerda, o André acompanhando ele pela esquerda, o Garro mais na direita, mais circulando muito pelo meio campo. Hoje o Rodrigo Garro flutuou demais no meio de campo e o Bidon caindo como se fosse uma meia direita, não, meia direita ali, e o Roberto centralizado como se fosse realmente o centroavante que ele é. Então ele podia cair tanto pela esquerda quanto pela direita, fiel. E hoje nós temos que falar sobre o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo maravilhoso! Eu acho que esse é o melhor primeiro tempo que tivemos no ano. E se não for no ano, pelo menos é o melhor primeiro tempo da era Fernando Diniz. O melhor primeiro tempo do dinizismo. Que primeiro tempo maravilhoso do Corinthians. O que você viu nesse primeiro tempo? Várias triangulações, várias aproximações de jogadores para fazerem tabelinha, passes de primeira, triangulação, jogadas ensaiadas na cobrança de falta, nas cobranças de escanteio. O time tinha repertório. Hoje parecia que o time estava muito mais ligado, muito mais entrosado. E é isso que acontece quando você deixa vários jogos seguidos com o time titular. Você acaba dando entrosamento para o time titular. Então, hoje o Corinthians está se tornando um time mais entrosado, porque os jogadores que estão atuando muitas vezes juntos, e isso gera entrosamento, para você saber aonde cada atleta tem que estar no seu devido espaço do campo. E cara, grandes lançamentos da zaga. Hoje nós vimos o Gustavo Henrique dando ótimos lançamentos para a direita, para o Mateuzinho, para o Bidu, para o Lingard. Hoje o Gustavo Henrique conseguiu servir também lá da zaga. Hoje o Corinthians consegue ter posse de bola e conseguiu ser muito efetivo com ela. Hoje só foi do meio campo para frente. Não existiu ataque do Peñarol. Hoje o Corinthians foi fatal. Poderia ter acabado o jogo 5-0 para o Corinthians, 4-3 pelas chances desperdiçadas que tivemos no primeiro tempo. Porque a verdade é que o Corinthians no segundo tempo deu uma relaxada, porque viram que o jogo já estava de boa, estava tranquilo. Só que, cara, nesse primeiro tempo o Corinthians poderia ter saído goleando já, né, humilhando o Peñarol. E cara, que troca de passes do Corinthians, passe de primeira do Lingard, de calcanhar, o Garro também. Hoje a gente viu um Corinthians muito mais competitivo. E já está ficando cada vez mais clara a ideia do dinizismo, fiel. Porque
como eu vinha falando para vocês nos últimos pós-jogos, o dinizismo ainda era um pouco tímido. Mas nesse jogo a gente conseguiu ver o melhor dele, que é um time onde tem muita aproximação, então os jogadores eles podem ficar se revezando no campo. Tinha vez que o Matheus Bidu estava jogando como se fosse um volante, atuando pelo meio. O próprio Mateuzinho também atuava pelo meio de vez em quando. O Bidão fazia lateral. Então você via ali, né, que o Corinthians ele tem vários repertórios. Você percebe que os jogadores eles vão avançar em cada espaço que for necessário para eles irem. Então, cara, hoje teve cada triangulação bonita, cada jogada bem ensaiada, cada jogada criada que você fica, nossa, nós temos uma luz no fim do túnel, nós temos um norte com esse Corinthians do Fernando Diniz. E realmente, que primeiro tempo glorioso do Corinthians, que poderia ter saído já goleando, como eu mencionei aqui. O Corinthians faz o primeiro gol numa linda cobrança de falta do Rodrigo Garro pro Gustavo Henrique, onde ele cabeceia sem... Cara, foi perfeito. Parecia que o Garro colocou a mão na bola para dar assistência pro Gustavo Henrique. E que ótimo movimento de cabeceio do Gustavo Henrique também, fiel. O segundo gol, que foi do Lingard, o Yuri Alberto e o Lingard pressionam a saída de bola do Penharol. O Yuri Alberto rouba a bola, dá o passe pro Lingard, e o Lingard entra sem goleiro, sem nada, só dá um tapinha, 2-0 pro Corinthians. Também teve o lance do André na origem de escanteio, onde o Garro cruza, o Raniel dá uma casquinha para trás, sabe? O André domina de peito, mas ele acaba chutando muito forte, bate na trave e vai para fora. Também teve o lance do Yuri Alberto, onde ele recebe uma linda enfiada de bola, um passe infiltrado perfeito, e ele demora muito para chutar, e também quando ele vai chutar, o zagueiro do Penharol chega no carrinho. Então o Roberto demorou muito para chutar e ele não prestou atenção no lance, porque se ele vê que o marcador está vindo atrás dele, era só ele cortar e chutar e fazer um golaço. Hoje o Roberto ajudou demais na parte criativa, mas na parte de finalização deixou a desejar. Só que, cara, teve esse lance e também teve outro lance do Breno Bidon. Como eu mencionei aqui antes, o Gustavo Henrique fez ótimo lançamento para a direita. E que lançamento perfeito do Gustavo Henrique para o Breno Bidon, onde ele domina, mas ele acaba cortando para o meio e chuta no canto do goleiro. Em vez dele chapar a bola para o outro lado, ele chuta no canto do goleiro. E o goleiro defende. Então, o Corinthians teve 5 chances claras no primeiro tempo. E dessas 5, 2 foram gols pelo menos. As outras 3 ficou no detalhe. Mas vocês perceberam que o Corinthians está criando muito mais chances? Espero que isso se repita em mais jogos. Só que o Corinthians do Fernando Diniz está nos empolgando, fiel. E que continue assim. No segundo tempo, o Corinthians ele jogou mais sentado no resultado. Só que na parada técnica, né, na parada de reidratação, o Fernando Diniz, né, deu uma bronca neles. Falou, vocês não estão fazendo aquilo que eu pedi para vocês fazerem na hora do intervalo. Então, não segura muito a bola. Vocês ficaram quase 10 minutos, todos os jogadores no mesmo lado do campo, trocando passes sem ter uma chance clara de gol. Então, eu quero que vocês avancem, criem mais chances, circulem mais a bola, só que não circular para trás, mas circular para frente. Fazer com que a bola chegue mais perto do gol dos caras, né? No gol dos caras. Então, você percebe a diferença que é a parada de reidratação do Dorival Júnior com o Diniz. Porque isso porque são personalidades. O Dorival é um cara muito mais relaxado que o Diniz. E tá tudo bem isso. Só que você percebe que o Diniz sempre quer ficar consertando as coisas, ele sempre fica pontuando, ele cobra os jogadores na beira do campo, realmente ele fica chamando. Hoje ele cobrou, inclusive, o Breno Bidon na hora da transmissão, então você percebe que o Diniz sempre é um cara que está muito bem atento ao jogo e que quer sempre extrair o melhor dos jogadores. E quando entra o Caio César, o Corinthians muda, porque se colocou um ponta rápido, rabiscador, que vai dar trabalho para os caras. Então, hoje o Caio César, esse moleque é embaçado, hein? Esse Caio César é embaçado. Depois você coloca o Zacaria, que entrou bem também, coloca o Carrijo, né? Coloca o Pedro Raul, enfim, você vai mudando o time. Mas, em geral, hoje o Corinthians fez um bom jogo do Corinthians. Seguimos 100% na Libertadores, não perdemos para ninguém, nem empatamos ainda. Somos líder
geral, assim, da Libertadores, 9 pontos, tudo certinho. Que continue assim, tá certo, fiel? E que começo grandioso de Libertadores. Se Deus quiser, tudo vai dar certo, fiel. Deus quiser, esse ano a gente, com muito trabalho, muita dedicação, quem sabe ser bicampeão da Libertadores seria muito, muito emocionante, seria muito gratificante, depois de tudo que a gente vem passando, né, fiel? Agora falando individualmente de cada atleta, o Hugo Souza, para mim foi decente porque ele não foi exigido no jogo. Então, como eu vou falar do Hugo Souza, sendo que o Pearol nem deu trabalho pra gente, né? O Mateuzinho fez uma boa atuação, o Paulista foi decente, o Gustavo Henrique fez uma ótima atuação, o Gustavo Henrique fez o gol, fez ótimas inversões com a bola. Hoje o Gustavo Henrique praticou futebol. O Matheus Bidu, boa atuação. Raniel fez uma boa atuação. O Matheus Bidu que fez várias jogadinhas com o Lingard. Ele e o Lingard já estão se entrosando. Vocês perceberam isso? Hoje o Lingard e o Matheus Bidu ficaram trocando muitos passes ali. Um já sabia mais ou menos onde estava o outro, né? Raniel seguro como sempre, jogando de primeiro volante, mais uma boa atuação. E de vez em quando o Raniel participava, né, da saída de 3 zagueiros. Raniel pela esquerda, Gustavo Henrique centralizado e o Paulista pela direita. O Brando Bidon, na minha opinião, fez uma boa atuação também. O André, boa atuação também. Apesar dos dois terem perdido os gols feitos, né, mais o André, os dois fizeram bons jogos. Finalmente, um bom jogo do Bidon, que eu sentia que não via o Bidon jogar bem faz tempo. E hoje a gente viu um pouquinho mais do Bidon e que ele continue assim, né? Porque a gente quer o bem dos jogadores, né? A gente pega no pé, mas é pro bem, fiel. O Galo, na minha opinião, ótima atuação do Galo. Ele circulou hoje o meio de campo inteiro, ficou flutuando. Ele participou de todas as jogadas, passe de primeira, passe infiltrado, passe por cima. Hoje o Galo foi o maestro do meio de campo. Hoje o Galo fez uma ótima atuação. O Roberto fez uma boa atuação, porém ele tem que fazer logo um gol para ser a zica dele. Hoje ele ajudou demais na marcação, ajudou demais na criação das jogadas, né? Hoje o Roberto ajudou nisso, mas na hora de finalizar, na hora de fazer o gol, ele tem que melhorar. Ele foi lá e deu uma assistência ainda. Então hoje o Roberto fez uma boa partida. No geral, você olha o Roberto assim, assistência, ele criou jogadas. Uma boa atuação do Roberto. O Lingard, pra mim, foi o craque do jogo. O Lingard, junto com o Garro, eu acho que eles foram os destaques hoje do jogo. Você olha pra eles e você fala, nossa, mas o Lingard é craque por quê? Ele fez o gol, né? Então, na minha opinião, o Lingard foi o craque do jogo porque ele fez o gol. Só que a atuação dele pela esquerda bagunçou. O lado direito do Peñarol ficou todo bagunçado com o Lingard jogando ali. Ele, o Bidu, o Garro, que também via e ficava flutuando pelo meio de campo. Então, o Lingard fez uma ótima atuação, um craque do jogo Lingard. Agora falando de quem entrou, Caio César, na minha opinião, fez uma boa atuação, o Caio César. Pedro Raul, ele entrou lá no final do jogo, então eu nem consigo opinar muito sobre o Pedro Raul. Zacarias fez uma boa atuação no pouco tempo que teve no jogo. O André Carrillo fez também uma atuação decente. O Carrillo foi decente. Agora, fiel, comente aqui o que você achou desse jogo, né? E até o próximo pós-jogo, que vai ser no Brasileirão. Obrigado a você por assistir até aqui. E é nóis.